Papo muito sério agora no nosso Balanço Geral, porque são 18 anos de uma luta contra a violência doméstica aqui no Brasil. Sem dúvida, a lei é um marco na proteção das mulheres, que vem ajudando a salvar vidas e promover também a conscientização sobre a importância de combater esse tipo de violência. Mas mesmo assim, diante desses avanços, ainda nós temos muito o que fazer para garantir um futuro mais seguro e principalmente igualitário para as mulheres. A gente fala tanto sobre igualdade, a gente fala tanto sobre respeito, sobre proteção. As mulheres hoje têm uma lei que as ampara. E a delegada da mulher aqui de Cascavel, Raíssa Vargas, foi convidada aqui para bater um papo comigo, para conversar com você aí de casa, para a gente trazer de forma muito clara qual é o trabalho, qual é a estrutura que o Estado oferece hoje para garantir essa tranquilidade para as mulheres. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Por favor, fique à vontade. Nós fizemos esse convite para a senhora, sabemos que diariamente a senhora lida com questões relacionadas à violência contra a mulher, é delegada da mulher. É um cenário difícil de lidar, doutora? Agora falando não como profissional, falando como mulher. Antes de mais nada, seja bem-vinda. Olá, obrigada, eu que agradeço a participação, falar desse tema tão importante. É um assunto difícil, porque a gente ali, como servidor público, a gente está para atender as mulheres e a gente percebe que quando se trata de violência doméstica e familiar, é um assunto muito mais delicado do que as outras formas de violência. Porque, por exemplo, num roubo ou num furto, o agressor, a vítima não tem nenhum contato com ele, não o conhece. Talvez o único crime da qual ela seja vítima daquele autor vai ser aquele furto, por exemplo. Agora, na violência doméstica e familiar, o autor está dentro da casa dela, tem um vínculo, tem uma relação. E aí nós ali como servidores, a gente consegue fazer muito bem o papel jurídico, né? Que é fazer a orientação, o encaminhamento da medida protetiva ao Poder Judiciário, eventualmente o cumprimento de um mandado de prisão. Mas a gente sabe que para aquela mulher sair da situação de violência doméstica em que ela está inserida, é preciso muito mais. Ela vai precisar, às vezes, de um acompanhamento psicológico, ela vai precisar, muitas vezes, de um emprego, porque o que motiva ela estar na situação de violência é a dependência financeira, por exemplo. E não dá para usar um termo desculpa, como popularmente é utilizado para questões relacionadas às vítimas da violência doméstica, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, a mulher não tem essa estrutura para deixar a casa, para sair desse cenário de agressão e ir para um outro caminho, né, doutora? Muitas vezes ela não tem para onde ir. Aqui em Cascavel, nós felizmente temos o abrigo de mulheres. Então é um local que, se a mulher for vítima e ela não pode, por exemplo, voltar para a sua residência, ela pode imediatamente ser encaminhada a esse abrigo, que é um local temporário, mas que vai acolhê-la. Só que a gente sabe que essa não é a realidade de municípios pequenos, por exemplo, na qual a mulher muitas vezes fica desamparada. E a gente tem uma ideia também de que quanto menor o município, muitas vezes menor o poder aquisitivo, menor as políticas públicas daquele reduto ali para conter esse avanço, os números também são alarmantes, não apenas nos grandes centros, né? Sim, claro que cidades maiores têm um número mais elevado, mas, por exemplo, uma cidade pequena, pequenas cidades da região, culturalmente falando, ainda assim, a violência doméstica, eu diria que ela é em torno de 70% da criminalidade daquele local. Então, assim, há locais que é metade, há locais que é 70%, ainda assim, são números bastante elevados. Então, a demanda da violência doméstica, ela é alta em qualquer município brasileiro. Eu vou convidar a senhora e vou convidar os nossos amigos de casa agora a acompanhar um relato de uma mulher, porque a gente está falando de violência que acontece dentro de casa, praticada contra a mulher, independentemente da idade dessa mulher. É um relato forte, é chocante, de uma pessoa que viveu a violência, ela foi vítima de abuso por algum tempo, dentro de casa, em outras situações, e ela conversou com a nossa equipe. A situação relacionada à violência da mulher cresce a cada dia e o que mais choca também é que 62% dos casos, a violência, como a doutora disse, acontece dentro de casa. São pessoas que as vítimas conhecem. Hoje, você aí de casa, vamos conhecer algumas dessas histórias relacionadas, infelizmente, a essa violência. E eu senti algo que me tocou. E onde tinha a oportunidade, acontecia. Eu levo marcas que, por mais que eu passei por psicólogos, que eu passei por psiquiatra,
São marcas que vou levar pro resto da minha vida. Essas são falas reais de uma história de dor, sofrimento, angústia, mas principalmente de superação. Essa é Simone Pedretti. Hoje ela usa as redes sociais para contar o que sofreu e ainda compartilhar histórias de abuso e violência doméstica. Por meio desse trabalho, ajuda outras pessoas que viveram ou vivem o mesmo, mas nem sempre foi assim. De família simples, mas estruturada, Simone começou a ser abusada com apenas 5 anos de idade e foi pelo próprio padrasto. Eu tinha 5 anos, minha mãe tinha ido viajar, era bem no começo do inverno, estava muito frio. Então, assim, era época diferente, a gente tinha uma situação financeira não tão boa e nós dormíamos juntos. E eu senti algo que me tocou. Depois do primeiro abuso, muitos outros aconteceram. Dentro de casa, na lavoura que a família trabalhava e em diversos outros lugares. Não sendo somente pelo padrasto, mas também por outras pessoas próximas da família. E por muitos anos o medo tomou conta. Se você contar, eu coloco fogo na sua casa com a sua mãe dentro, com todo mundo dentro, e você vai presa porque matou sua família. Infelizmente, casos como o da Simone são mais comuns do que a gente imagina. Conforme os dados apresentados pelo Anuário de Segurança Pública em todo o país, levando em conta os casos de violência contra a mulher, só chamados os abusos, os estupros, o crescimento no comparativo com 2023 e 2022 chega a 6%. Mas se a gente pegar o ano de 2011, o aumento ultrapassa 90%. Mas o que mais preocupa é que pelo menos 62% de todos esses casos acontecem dentro das próprias casas. Estamos no Agosto Lilás, mês dedicado para falarmos sobre a violência contra a mulher e intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, que completa 18 anos. O foco é reforçar ainda mais a importância de denunciar e, com essa atitude, salvar vidas. Tá aí, agora ó, 15 minutos faltando para as 2 horas da tarde. Como eu disse mais cedo, nós convidamos a delegada da mulher aqui de Cascavel, Raíssa Vargas, para nos ajudar a entender que fenômeno ainda nós vivemos em pleno 2024, com essa lei chegando à maioridade, 18 anos. É claro que a gente acha que essa lei ela chegou muito tarde, diante de todo o cenário de violência, de agressão e de inferioridade em que a mulher foi exposta durante milhares de anos aí, né, doutora? Dá para se confirmar isso através de pesquisas e tudo mais. Mas como que o Estado hoje ele atua para garantir que essa mulher que foi vítima de violência, ela possa ter condições de se reerguer, erguer a cabeça e seguir uma vida longe desse processo? Primeiramente, eu quero até pautar uma situação sobre a Lei Maria da Penha, que ela é uma lei que ela não veio por liberalidade do nosso Congresso Nacional. Não foi uma lei que os nossos parlamentares quiseram fazer a Lei Maria da Penha. O governo brasileiro foi condenado a fazer uma lei em razão do processo doloroso na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, há 18 anos nós tivemos a promulgação dessa lei e hoje qual que é o grande desafio? É a implementação dessa lei na sua integralidade. Eu devo dizer que eu já fui delegada da mulher em 2016 e agora retornei à Delegacia da Mulher de Cascavel em 2024 e eu percebo melhorias. Tá? A senhora, nesse cenário, a senhora já esteve, saiu, continua acompanhando, obviamente, mas hoje dentro da estrutura, o Estado está oferecendo um pouco mais de condição. Um pouco mais de condição. Assim, longe do ideal, com certeza longe do ideal, mas assim, nós já temos um número um pouco maior de servidores na delegacia, o nosso espaço ele é um pouco mais adequado, ainda não é o ideal, nós precisamos de mais salas, um espaço maior, mais servidores, mas esse tipo de trabalho melhorou. Nós também temos uma boa integração com o Poder Judiciário, que até este mês havia apenas um juizado de violência doméstica e familiar e agora, diante de tanta demanda, criaram um segundo juizado. Então, o Poder Judiciário vai conseguir dar um atendimento mais célere às vítimas de violência doméstica e familiar. E nós estamos começando a implementar outras políticas que não sejam apenas as policiais. Então, assim, nós temos acompanhamento psicológico às vítimas que desejam, elas podem colocar o nome numa lista e aí os estudantes de psicologia e as psicólogas fazem
esse acompanhamento, caso a vítima deseje. Existe um trabalho com os autores de violência que é realizado lá no Poder Judiciário, coisa que há alguns anos não existia, porque a gente também tem que parar de pensar que tem que ir só em cima da mulher, que incumbe só a mulher sair da situação de violência, porque muitas vezes aquele autor, ele vai reincidir, ele até para de cometer a violência contra aquela mulher que teve medida protetiva, mas ele vai estabelecer novos relacionamentos, ele vai se relacionar com outras mulheres e muitas vezes vai ter o mesmo comportamento com outra vítima. Porque é o padrão social que a gente está sempre discutindo aqui, que precisa ser quebrado, que ele só vai mudar o cenário, porque a prática continua. A prática continua. Então, hoje existe esse papel com os autores. A Secretaria de Segurança Pública criou um projeto que é de homem para homem, na qual os homens vão falar para homens sobre violência. Então, nós temos os promotores de justiça, o Dr. Fadel e o Dr. Guilherme vão fazer esse trabalho. Então, a ideia é que existam outros parceiros. A gente vê que na Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública também tem feito um excelente trabalho, porque algumas vítimas, elas desejam acompanhamento jurídico para resolver pensão, guarda de filhos, que a delegacia não faz essa parte. Sim. Então, a gente consegue dar esse encaminhamento. É pouco? Talvez. Para a mulher que está numa situação muito difícil ali de violência, não é o suficiente. Mas eu digo que melhorou. E eu espero que daqui 18 anos a legislação seja totalmente implementada. Nos causa um sentimento de tristeza, revolta, e eu acho que nós podemos ir além, falar sobre vergonha, porque nós precisamos hoje comemorar uma data em que foi instituída uma lei em que, como a senhora bem lembrou, o país foi obrigado a se mexer, a fazer alguma coisa para resolver uma questão centenária, milenar, de estrutura familiar, de condição familiar e principalmente cultural, que em nenhum momento conseguiu ser quebrada. E hoje a gente sabe que mesmo existindo a lei, que toda a responsabilidade caindo sobre o agressor, a gente tem números alarmantes, terríveis de mulheres que são vítimas todo santo dia. Enquanto eu estou falando com você agora, tem uma mulher sofrendo algum tipo de violência, independentemente da idade. A gente ouviu, e a senhora acompanhou o relato da Simone aqui, e ela dizia que ela foi abusada pelo padrasto, ela foi abusada por outros homens. Há uma impressão de que a incidência para a vítima, que já foi vítima uma vez dessa violência, ela é maior. Qual que é a realidade que chega para a senhora, que chega para a sua equipe na delegacia sobre isso? Há uma predisposição de algumas mulheres a sofrerem esse tipo de represália, de agressão, doutora? Com relação, vamos falar assim, de algumas situações, ao crime sexual, a gente sabe que as maiores vítimas na infância são as mulheres, pelo menos dos casos que chegam ao conhecimento policial. Eu já fui delegada no CRIA e mais de 80% dos estupros contra crianças eram contra meninas. Tá? Então, assim, a gente vê que começa muito cedo por pessoas da família, exatamente como foi o caso relatado ali. Então, muitas vezes as pessoas têm um medo daquele autor, a gente falava, no meu tempo, tinha o velho do saco, a pessoa que o estranho que vai passar ali, o mendigo. Não aceite doce de ninguém. Isso, não aceite doces de estranhos. Só que a verdade é que os maiores abusadores estão dentro da própria casa. Então, assim, existem casos de abusadores que estão na rua, desconhecidos, existem, mas a maioria são pessoas muito próximas da família e que fazem, infelizmente, não uma única vez, mas reiteradas vezes. Então, tem essa situação. E com relação a vítimas adultas, que nós atendemos na Delegacia da Mulher, nós observamos alguns casos em que as mulheres têm uma dependência emocional do autor. Então, mesmo sofrendo a violência, mesmo às vezes tendo coragem de procurar a Delegacia da Mulher, elas reatam esse relacionamento e nem sempre é por dependência financeira. Porque aí que está a questão principal. Porque hoje, a lei, ela vem para tratar a doença, o problema. Ou seja, o problema já instalado. A gente não vai na raiz. Não vai na raiz. A nossa raiz. Estrutura para tratar a raiz e garantir a essa mulher uma estrutura psicológica melhor de entender que, opa, falou grosso comigo, ergueu o tom de voz comigo, já é um indício de violência e ela não quer
aceitar aquilo. A mulher, ela não está, em sua grande maioria, não está preparada psicologicamente, doutora, para lidar com essas questões? Algumas mulheres ainda não estão. Então, é importante a mulher ter a consciência de que, quando no começo do relacionamento existem agressões com xingamentos, ameaças, controle excessivo, ciúme excessivo, isso não é amor. E que existe uma alta probabilidade de que essas agressões elas vão se tornar mais graves e recorrentes. Então, dificilmente alguém que começou com traços abusivos, com humilhações, no início de uma relação, vai melhorar com a continuidade dos anos. São raríssimos os casos em que os autores cessam as agressões. Muito pelo contrário, eles tendem a se tornarem mais abusivos, porque eles percebem que, bom, é um limite. Eu vim até aqui, ela não fez nada. Então, hoje foi um xingamento, amanhã é uma ameaça, depois é um tapa, depois eu deixo essa mulher espancada. Isso. Ou pode, inclusive, levar até a morte, né? Os especialistas dizem que o feminicídio, ele acontece muito antes. Muito antes. Muito antes. É nesse comportamento que muitas vezes é inocente, é um cuidado que eu tenho com você, é um ciúme que eu tenho aqui por você, é um preciosismo. Quando, na verdade, só está mascarando uma violência que está intrínseca nesse cidadão. E eu fui já delegada da Delegacia de Homicídios e tive a infelicidade de presenciar alguns feminicídios muito graves aqui da nossa cidade. E quando a gente vai analisar a vítima, normalmente ela não tinha boletim de ocorrência registrado contra o autor, ela não tinha medida protetiva contra ele. Só que quando a gente conversa com amigos e familiares, eles relatam que essa relação era permeada já pela violência. Então, ela só nunca tinha procurado a polícia antes para noticiar. Mas então, a gente está errando a base, doutora. Que a gente não está formando adequadamente e com uma estrutura psicológica suficiente para se proteger e para avaliar o que é certo ou errado para si, lá na base, nas nossas meninas. Eu parto que, assim, a resolução efetiva. Quando que nós vamos ter uma diminuição da violência doméstica e familiar? Boa. Quando? Quando nós começarmos a trabalhar as crianças. Perfeito. Então, eu acho que assim, o que é o imediato? O imediato é a mulher saber que existe uma delegacia da mulher, existe uma defensoria pública, existe um poder judiciário, uma promotoria, existe acompanhamento em CRAS, dentro do próprio município. Então, existe uma rede de apoio para aquela mulher que já está sofrendo a violência. Existe um abrigo de mulheres, então quando a violência já se instalou. Já se instalou, chegamos ao extremo. Então ela tem que saber que tem isso. Mas quando que a gente vai diminuir para que isso pare de acontecer? Quando a gente eduque as nossas crianças, meninos e meninas, para que eles entendam que essa violência ela não pode ser aceita. O que me deixa feliz com essa nova geração é que a gente observa o seguinte: quantas vezes uma mulher vai procurar a delegacia e ela relata algumas vezes que ela resolveu tomar coragem de se divorciar, de pedir uma medida protetiva, depois de 10 anos apanhando, porque o filho dela veio e falou que ela não pode aceitar. Que a criança vem e fala: mãe, chega. Que aí tem um apelo mais que emocional, né? Então já se percebe que essas crianças elas estão tendo consciência de que esse comportamento não é certo. E aí a mulher toma coragem e se separa mesmo tendo filhos pequenos. O que a gente tem que trabalhar é que, muitas vezes, existem casos e casos, né? Mas é possível que essa criança que presenciou esse ambiente de violência doméstica e familiar, seja menino, venha reproduzir esse contexto na próxima família, no futuro, quando ele for constituir, ou mesmo que a menina que presenciou essa violência venha achar que isso é natural e possa ser uma vítima. Então, a gente precisa trabalhar essas crianças para que entendam que, se elas vieram de um ambiente permeado pela violência, elas têm que fazer um trabalho todo emocional de que aquilo não é o funcional, que aquilo é uma família disfuncional e que incumbe muito ao seu comportamento social modificar e não aceitar essa situação. E aí a gente toma para nós a responsabilidade, nós cidadão, nós sociedade mesmo, nós Estado, né? Que temos que, de alguma forma, agir contra, seja garantindo uma estrutura de acolhimento para essas crianças, de orientação, seja na escola ou onde elas estiverem, acesso com as informações do que é certo e do que não é certo, e aí depois para esse acolhimento numa situação onde a violência já foi instalada. Mas eu já volto aqui com a senhora, eu só preciso comemorar, inclusive, porque a promotora aqui de Cascavel, a Andréia Frias, que é da nossa cidade e faz um trabalho muito bonito para conter essa violência toda contra a mulher, está em Brasília. Ela foi para representar o Ministério Público aqui do Paraná nas celebrações desses 18 anos da Lei Maria da Penha.
Ela conversou com a nossa equipe sobre esse momento tão importante, sobre essa representatividade, principalmente. Vamos acompanhar. Fiquei extremamente honrada, foi uma indicação do nosso Procurador-Geral de Justiça, me indicar representar todo o Ministério Público do Estado do Paraná, uma jornada sobre Lei Maria da Penha. Então, a gente tem que estar conversando, tratando desses pontos, porque a gente vivencia na prática a aplicação, né? E a Lei Maria da Penha já tem mais de 10 anos e a gente se pergunta por quê, né? Por que não estão ainda baixando esses níveis, né? O que pode ser feito, né, para que a lei, então, a lei ela não tem que vir só a punição, né, é o viés ali principal, mas ela tem que ser um instrumento de prevenção. Porque as pessoas, vamos dizer assim, ainda não têm medo, né? Porque parece que é isso, né? Por mais que a lei seja rigorosa, que você tenha medidas protetivas, parece que hoje que você tem todos os instrumentos, esses números crescentes, se de um lado a gente pensa, mas as mulheres estão denunciando mais. Mas de outro a gente tem que fazer uma reflexão. As pessoas não estão assim, né, tendo, né, o direito penal ele tem essa função também de ter medo, né, porque o instinto às vezes a pessoa tem, mas opa, não vou fazer porque eu vou ter uma consequência. Então, em que pontos, né? Então é muito importante esse evento nacional do CNJ, né, porque o Brasil é imenso, né, a nossa realidade do Paraná pode não ser a mesma do Acre, a mesma do Rio Grande do Sul, a mesma do Mato Grosso, então para nós trocarmos essas experiências, e acredito que em todos os lugares, como aqui também, nós temos experiências exitosas, outras não tanto, então aquela que não está funcionando aqui, pegar do outro local que está funcionando, de que modo, né, a fiscalização ela pode ser mais efetiva, porque, né, uma coisa que demorou muito tempo, né, foi da medida protetiva deixar de ser um papel, porque por muito tempo a medida protetiva ela não tinha força porque ninguém fiscalizava, e infelizmente, né, as coisas às vezes só funcionam assim, eu só vou cumprir a lei se eu ver que alguém, né, tá de olho, tá me fiscalizando. Então, esses avanços que são necessários, né, a lei já tem aí mais de uma década, então é preciso, na sua aplicação, ser aperfeiçoada. Nós hoje agora temos o 2º juizado de violência doméstica, crimes contra crianças, adolescentes e idosos, para tentar suprir essa demanda mais rapidamente. Eu creio que isso deu um resultado também, né? Porque o fato da vítima ir lá na delegacia e o réu ser chamado 1 ano, 2 anos depois, durante esse ciclo ele ou arruma outra vítima ou continua revitimizando aquela vítima anterior. Então, a resposta rápida, mecanismos, né, que dê uma resposta mais célere para esse tipo de criminalidade são essenciais para a gente, né, ter um decréscimo. Sem falar na questão, a gente, paralelo a isso, a gente tem que pensar na educação, né? Tem que pensar em levar esse assunto à escola, ao posto de saúde, à comunidade, à igreja, ao psicólogo, a toda essa rede, né, de não normalizar, né? Porque durante muito tempo a violência contra a mulher, a violência contra a criança, ela era normalizada. E sendo normalizada, a gente não tendo a mudança cultural, não tem lei que diminua esses índices. É uma frente de trabalho enorme, é como se nós tivéssemos aqui, delegada, um guarda-chuva, né, com várias arestas ali. A gente ouviu da promotora falar sobre as questões de educação em casa, falar sobre a educação na escola, falar sobre o acolhimento das mulheres, falar sobre a estrutura que o Estado deve garantir em termos de viaturas, de agentes para trabalhar, para conter isso tudo, nas penalidades que precisam ser empregadas, no caso dos agressores, e o padrão de alto amor da mulher que deve se transformar. E quando eu falo da mulher, eu estou falando num cenário geral mesmo, pensando no acolhimento de todas as mulheres e de todas as idades. Então, o nosso trabalho aqui é formiguinha. O que eu e a senhora estamos fazendo, eu na minha condição de comunicadora, a senhora está fazendo na condição de delegada, é um trabalho de formiguinha, mas que tem uma força muito grande, se a gente juntar tudo isso. Sim, com certeza. E eu até digo que é muito importante esse papel da imprensa, porque é só através da informação que as mulheres elas vão entender aonde elas podem procurar, quais os serviços disponíveis, e elas param de aceitar a violência doméstica como uma coisa natural. Elas começam a entender que existe uma lei para protegê-las, e a gente sabe que, assim, apesar de que todos os anos os índices de violência doméstica eles aumentam em termos de números, a gente não pode dizer que está de fato aumentando. Então, não dá para a gente ter essa certeza ainda. Porque o que pode estar acontecendo é que essa violência só era subnotificada. Que ninguém falava de violência doméstica. E agora a imprensa fala, nas escolas existem palestras. Mesmo nós, da Delegacia da Mulher, a gente faz vários eventos. Ontem nós fizemos ainda uma ação lá no terminal urbano para trazer esse tipo de informação à população. Então, a gente sabe que as pessoas, tendo mais informação, elas estão procurando os seus direitos. Perfeito. Então, a gente espera
que esses números que aumentam a cada dia, não seja porque aumenta a violência, mas porque as mulheres não estão mais aceitando essa violência, graças a todo esse trabalho que é realizado, inclusive pela imprensa. Cenário ideal. Doutora, me dá uma licença? Claro. Um minuto, preciso fazer aqui um comercial, eu já volto com a senhora. Aguenta lá, só um minutinho, porque esse minuto é especial. Especial porque eu vou falar com você aí de casa sobre a Cressol, que tem relacionamento próximo, tem confiança e simplicidade. Tem olho no olho, sabe aquela coisa de aperto de mão, cafezinho fresquinho ali te esperando para te recepcionar, para te acolher muito bem. Tem gente que escuta, tem gente que apoia, porque a Cressol é igual uma família. Relacionamento próximo, confiança, simplicidade. Tem olho no olho, tem aperto de mão, tem um café fresquinho. Ai, tem gente que me escuta e me apoia. É tipo coisa de família, sabe? Na Cressol é assim, a gente coopera sem perder a essência. E tudo é feito pensando em você. Então faça o seguinte, procure a agência mais próxima de você, chegue lá para tomar um cafezinho, viu? Cressol. Raíssa Vargas, delegada da mulher, já esteve à frente do Nucria também. Delegada, na condição hoje da Delegacia da Mulher aqui em Cascavel, e aí falando como mulher, eu gostaria muito que a senhora compartilhasse com a gente alguma história, algum relato que tenha comovido muito a senhora, a ponto de chegar a se sensibilizar, de não acreditar que aquilo ainda pudesse estar acontecendo. A senhora mencionou agora há pouco alguns crimes absurdos que nós tivemos aqui em Cascavel, e de fato tivemos mesmo a gente anunciou muita coisa pesada já, mas o que mais impactou a senhora nessa rotina? Porque a gente fica imaginando aqui de fora, quem está lá dentro da cena do crime, da situação mais difícil, muitas vezes das crianças que estão ao redor, dos filhos, dos órfãos, né, da violência contra a mulher, que se deparam com isso. É difícil lidar com esse dia a dia? Assim, a gente acostuma, entre aspas, a gente acaba se acostumando com a rotina de verificar aquilo tecnicamente, né? Mas isso não deixa com que a gente não se sensibilize mais. Então, existem casos que a gente realmente acaba se surpreendendo, então, com a extrema violência, assim. Eu digo que caso assim, mais chocante, acho que me sensibilizou mais, foi um caso que eu peguei na Delegacia de Homicídios, que foi um caso que aconteceu lá na Granja Cajati, na qual a vítima era muito jovem, muito bonita, uma pessoa extremamente benquista dentro daquela comunidade. Foi uma coisa assim que chocou todo mundo que a conhecia, porque ela era uma pessoa muito boa e ela foi estuprada de uma forma assim muito brutal, muito terrível, na frente do bebê. Filho, acho que tinha 1 ano, não sei se tinha 1 ano, a criança, e depois ela foi ainda morta. O próprio médico do IML me confidenciou que nesse período em que ele atendeu, ele nunca tinha visto tamanha violência dentro de um corpo ali, naquela situação, durante a necropsia. Então, assim, esse caso realmente foi, eu acho assim, o mais grave que eu já peguei em termos de violência contra a mulher. Uma mulher que morreu por ser mulher, né, nesse contexto ali, de uma pessoa que não era seu marido, mas que a conhecia, que a gente apurou que, na verdade, tinha um desejo desde a adolescência de ter aquela mulher, que ela nunca... ela casou com o marido dela, então nunca demonstrou interesse por ele, e ele, nessa oportunidade, ele acabou fazendo isso com ela. Felizmente, esse autor ele foi preso, ele foi julgado, condenado no tribunal do júri, e acabou, inclusive, vindo a falecer na prisão. Então, assim, eu acho que de caso que eu vi, de presenciei, de que me chocou foi esse. Mas todo dia a gente verifica na Delegacia da Mulher, assim, histórias de mulheres que sofreram, às vezes, durante anos. Às vezes com uma questão de desinformação. Esses tempos eu peguei no plantão um flagrante de lesão corporal, que o autor tinha quebrado o nariz de uma senhora já. E aí, quando a gente foi ver o motivo, a gente verifica muito aquela situação da violência contra a mulher, de gênero mesmo. A gente foi ver o motivo,
era porque ela tinha, dias antes, passado por um desses, eu não sei se era um ônibus ou uma tenda do município, que falava do Outubro Rosa, da importância da mulher fazer o preventivo, fazer uma mamografia, e ela lá nos seus 50 e poucos anos nunca tinha feito um exame antes, e a enfermeira falou da necessidade de fazer, da importância, e aí encaminhou para ela um papelzinho que ela deveria, acho que daqui uns 10 dias, fazer esses exames, já deixou agendado. Ele viu esse agendamento, esperou ela ir até a unidade lá onde ela fez esses exames do município, fez lá preventivo, fez mamografia, e quando ela estava saindo, ele a agrediu ao ponto de desfigurar o rosto dela, porque mulher direita não tem que fazer esse tipo de exame. Então, se ela estava desconfiando dele dentro do casamento, mulher não precisava fazer, cuidar da própria saúde, que a gente sabe da importância, inclusive dos meios de comunicação fazem aqui, da importância da mulher, da prevenção, né, ao câncer de mama e do colo do útero. Eu provoquei a senhora porque, assim, eu sabia que dentro desse contexto viriam histórias muito diferentes, mas que se conectam, se aproximam por conta disso, dessa violência. A senhora mencionou o caso de Cajati, prima minha de 3º grau. Foi uma situação terrível, terrível, absurda, como a senhora bem mencionou, uma violência descabida, uma frieza muito grande, porque o cenário, né, o setting onde o crime aconteceu era familiar, a criança estava junto, enfim. Mas para dizer que isso tudo demonstra um poder hierárquico que o homem ainda acha que exerce sobre a mulher, e que é um padrão que a gente precisa quebrar. A senhora mencionou mais cedo sobre um outro projeto que deve ser lançado na semana que vem aqui em Cascavel, que é o Papo de Macho. Isso. Que deve conversar com os homens. Inclusive, eu participei desse projeto com depoimento, e é um projeto muito importante que vai falar de homem para homem. Isso. Porque, a exemplo do que acontece com o homem, de não dizer que ele está com um problema de ereção, um problema de ejaculação, um problema de saúde, a própria questão da próstata, uma prevenção, que muitas vezes ele se bloqueia para falar sobre esses assuntos, da mesma forma ele se bloqueia para falar sobre violência. Porque, via de regra, o amigo dele lá do boteco, o amigo do trabalho, o amigo da pelada, não sabe o que ele faz dentro de casa. Exatamente. Você não conhece, desconhece o padrão. Então, a ideia é isso, assim, é trazer todos os públicos, mas eu acho que essa é uma das primeiras vezes que eu vejo um trabalho tão direcionado ao público masculino, a falar sobre violência contra a mulher. Exatamente, a gente sabe que, assim, muitos homens, embora eu já tenha dado muitas palestras, a gente sabe que tem homem que não respeita. Quando tem uma mulher falando, vai vir uma delegada ali falar sobre violência contra a mulher. E muitas vezes, quando é um homem falando para outro homem, ele é mais ouvido. Então, a nossa ideia é exatamente fazer esse trabalho ali, que vai falar de homem para homem, não só sobre a questão da violência contra a mulher, mas também da violência contra a mulher e também sobre como é ser homem, porque os homens também têm essas fragilidades. Sim. A gente sabe que os homens, eles são os que mais se suicidam, por exemplo. E por que eles chegam nesse ponto, talvez, numa questão de uma doença mental? Não sei, talvez as mulheres elas compartilhem mais os seus sentimentos com as amigas, com os familiares e procurem mais ajuda. E às vezes o homem sofre em silêncio, calado, os homens não compartilham também as suas dores. E aí, às vezes, eles acabam sendo, por exemplo, as maiores vítimas do suicídio. Perfeito. Então, a gente sabe que ser homem também tem as suas dores. Né? Eles também precisam ser ouvidos e eles precisam entender qual que é o seu papel de homem como protetor da família. Exato. E da sociedade. Encarar como natural. E encarar como natural. Né, doutora? Que é natural. Alguma coisa que eu não tenha perguntado para a senhora acha muito importante da gente destacar aqui? Eu acho que não, só mencionar que a Delegacia da Mulher está lá na Rua Castro Alves, no centro da cidade. Todas as mulheres que estejam sofrendo violência doméstica, elas podem procurar a delegacia. Obrigado por contribuir, obrigado por somar essa força aí para a gente mudar o cenário, para a gente trazer um cenário de muito mais conforto, tranquilidade, paz, né? E de amor próprio para as mulheres.